preparadas para ver o resultado dessa primeira etapa da cozinha? Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Transformar esses armários mudou completamente a minha cozinha. E o melhor é que eu usei materiais simples, fazendo tudo sozinha. E eu vou te mostrar nesse passo a passo que você também consegue reproduzir. Fala, amigas! Sejam muito bem-vindas. Essa é a segunda temporada de Luz, câmera, decor, ação. Segunda temporada, episódio 1. Você já viu aí o resultado dessa cozinha, mas agora eu quero te convidar a acompanhar o passo a passo dessa transformação bem de pertinho. Vamos lá? Mas antes, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Priscila, designer de interiores, e eu quero inspirar você a transformar a sua casa e deixar ela aconchegante, trazendo a sua personalidade. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é a minha cozinha atualmente, antes dela chegar nesse resultado aí que vocês viram. Essa é a minha cozinha e a gente tem uma cozinha americana que é integrada com a sala. E esses armários foi a realização de um sonho na época que eu comprei, porque há 11 anos atrás, quando a gente se mudou para essa casa, a gente não tinha nem revestimento nas paredes e nem piso no chão. E aos poucos a gente foi conquistando os nossos sonhos até finalmente conseguir comprar esses armários. E 10 anos já se passaram desde que eu comprei esses armários e agora eu senti a necessidade de transformar eles e trazer essa carinha nova para a cozinha, porque também começou a surgir alguns defeitos, né, de tempo de uso, e também porque eu senti a necessidade de deixar essa cozinha mais aconchegante, trazer um pouco mais de personalidade. Deixando aqui do lado a referência do projeto que eu elaborei para essa cozinha. Para cá para vocês verem todos os materiais que eu comprei para essa primeira etapa. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar uma moldura nas portas. Para isso eu comprei essas fitas de MDF de espessura de 3 milímetros, 3 milímetros por 3 centímetros, e elas têm 1,20 de altura. A ideia aqui é colocar elas em toda a extensão das portas, tá? Escolhi 3 centímetros para dar somente mesmo um detalhe nas portas. E aí eu vou deixar também o link de todos os produtos descritos aqui embaixo. E para colar, então, eu vou utilizar essa cola PU e vou usar também a cola de madeira para reforçar. Comprei também um papel adesivo, né? Um papel contact na cor madeira carvalho. Esse tampo ele já foi madeira carvalho. Na época que eu comprei também carvalho, mas veio uma corzinha um pouco mais aberta. Dessa vez veio exatamente a cor que eu queria. O outro que eu tinha, ele é mais amarelado, sabe? E esse não, esse é bem marronzinho mesmo, que é a cor que eu gosto. Então eu comprei 2 rolos, porque eu vou fazer o tampo, o balcão, esse nicho do armário e o outro também. Então por isso que eu comprei 2. Eu tava com receio assim de não dar, e aí eu falei, não, vou comprar 2, porque aí depois eu tenho outras coisas pra fazer e eu já aproveito e fico com um padrão aqui na cozinha. Eu comprei mão francesa, tá? Essas mãos francesas, elas são de 19 centímetros e elas vão ficar invertidas. Eu não vou usar elas por baixo, assim. Normalmente a gente coloca as mãos francesas e descansa a tábua em cima. Eu vou fazer ao contrário, então vou usar elas de forma invertida para que elas não fiquem aparentes na prateleira que vai em cima da janela. E nessa outra prateleira aqui também que vai no vão do armário. A cereja do bolo vai ser esses puxadores que tem essa pegada vintage, que tem essa pegada retrô, que são os puxadores em concha. E eu tô assim, apaixonada. Eu escolhi a cor latão velho, que vai fechar todo o projeto assim com aquela chave de ouro. De mais de pertinho, eu tô assim, encantada. E esse puxador de concha também vai estar descrito no link pra vocês, tá bom? Então ele é de latão envelhecido. Falta chegar a batida de pedra, então depois que eu colar as molduras, eu vou passar uma demão de batida de pedra em toda a área externa do armário, para daí vir com a pintura. Eu vou fazer isso para reforçar, tá? Porque como a cozinha é um lugar que a gente pega muito, eu não quero correr o risco de arranhar a tinta e acabar descascando. Então eu vou preparar ela com um primer, né, que é a batida de pedra. Além disso, eu também vou usar a tinta multi-superfícies da Souvenir, e assim que eu comprar, eu mostro ela pra vocês. Eu ainda não comprei, porque eu vou primeiro fazer essa parte, aí eu vou passar a batida de pedra, depois eu vou lá comprar a tinta, porque a tinta eu vou comprar aqui na minha cidade mesmo. Eu não vou pedir pela internet, porque ela é uma cor específica que eu escolhi no catálogo da Souvenir, então por isso que
eu vou lá na loja mesmo comprar, porque eles vão bater a tinta pra mim ali na hora. Eu já peguei todos os materiais que eu vou precisar. Eu vou cortar com uma serra tico-tico, porque é o que eu tenho aqui. Eu vou usar ela, não tem a necessidade de ser a serra tico-tico, pode ser uma serra normalzinha de mão, mas ele é super molinho, mas é o que eu tenho aqui, então eu vou usar ela. E vou usar aqui dentro mesmo, não vai fazer sujeira também. Vamos começar por esse aqui, gente, que eu acho que é o armário que mais vai me dar trabalho, porque ele tem esse vidro. Eu não sei como é que vai ser na hora de pintar ele. Então eu só vou descobrir mesmo na hora que eu for começar a pintar como que eu vou fazer para pintar essa madeira aí de dentro. Se eu não conseguir pintar, eu vou ter que pensar em alguma coisa para tampar, né, esse marrom aí. Na verdade eu não preciso tirar. Eu já comecei a tirar esses, mas eu não vou nem continuar, porque de baixo ela tá bem ressaltada, né? Por conta da... Antes era pé, ele tinha os pés aqui, e aí a gente varria, batia, ficou com esse desgaste de tempo. Eu tô lixando pra tirar esse ressalto. E aí aqui vai ter que ser aquele trabalho no 1 a 1 mesmo, mede 1, corta, não precisava ser tudo isso, tá, gente? De verdade, uma serrinha faria, tá, o serviço. Não ficou perfeitinho, tá vendo? Porque a tico-tico ela bate muito e ela é muito fininha, levinha. É isso. Com a lixa, até que eu consegui acertar bem. É isso. Vamos lá, que agora só falta tudo. Vou começar a colar, vou passar um paninho com álcool. E agora sim, vamos começar. Então as portas eu vou ter que fazer uma por conta desse corte aqui do meio. Vai ser esse o processo que eu vou ter que seguir em todo o armário, fazendo porta por porta. E depois que eu terminei de colar as molduras, esse foi o resultado dos armários.
E depois de alguns dias que eu já tinha instalado as molduras, a batida de pedra chegou e aí eu comecei a preparar para poder já passar ela nos armários. E esse primer, ele é super tranquilo de utilizar, apesar dele ter um cheiro bem forte, mas somente uma demão dele é suficiente para a tinta aderir bem, porque ele cria uma camada mais áspera, deixa o aspecto do armário mais poroso. E isso faz a tinta aderir melhor à superfície do MDF. Então foi um momento tão esperado de comprar a tinta multi-superfície da Souvenir. E a cor que eu escolhi é a cor Despertar, que vai trazer mais alegria e mais leveza para esse ambiente da cozinha. E aí só com a tinta em mãos que eu fui descobrir que ela é uma tinta epóxi. Então não havia necessidade de eu ter passado o primer, nesse caso a batida de pedra. Eu poderia ter passado a tinta diretamente no armário, porque a tinta epóxi ela já é própria para superfícies mais lisas. Mas eu já havia passado, então isso só reforçou ainda mais a durabilidade da tinta nos armários. E finalmente chegou o momento mais esperado, que era testar a cor da tinta nos armários. E é nesse momento que finalmente o projeto começa a ganhar forma e aquela cozinha que estava com um aspecto visual pesado, que já estava me incomodando há um tempo, começa a ganhar leveza, trazer mais aconchego e uma estética mais bonita, sem precisar trocar nada. E eu esperei somente uma noite para secar bem as bordinhas aí das portas e voltar elas para o lugar, e já fui para a colagem do papel contact. Vou confessar que essa parte dá trabalho, porque eu tive que ficar medindo e cortando pedaço por pedaço. E ainda tem o alinhamento do papel, que se você sair no começo com ele torto, a tendência é só piorar lá no final. Mas eu gostei bastante de trabalhar com esse papel, ele não dá bolha. Quando eu iniciei a colagem, eu estava passando o detergente para ficar mais fácil, mas isso estava dando bolha, e depois eu descobri que não precisava, porque ele estava colando melhor do que com o detergente por baixo. E na hora de colar o papel no balcão foi a parte mais difícil, porque eu queria que ele ficasse sem recorte. Mas foi bem difícil fazer isso, então eu precisei fazer os recortes porque eu não consegui colar ele inteiriço. E eu acho que lá pro final do ano eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando como é que tá a cozinha com o passar do tempo. Se esse papel desgastou, se eu tive algum problema com a tinta ou com o papel contact. Mas isso eu só vou conseguir fazer lá pro final do ano mesmo. Então, se você quer acompanhar como que vai ficar essa reforma depois de um tempo, já me segue aqui. E não esquece de deixar o seu like, porque esse é só o primeiro episódio da segunda temporada de decoração. Daí foi hora de colocar a cerejinha do bolo, que são os puxadores. E eu não tenho dúvida que foi eles que deu toda a graça para esse projeto. Agora vamos lá ver o resultado final dessa transformação? Preparadas para ver o resultado dessa primeira etapa da cozinha? Vamos lá então? 1, 2, 3 e... Então, essa é a nova vista agora da cozinha. Os armários já estão prontos. Temos o papel contact no balcão.